Graça e paz. Aqui estamos, irmãos, mais uma vez para trazer agora a última lição do trimestre de 2020 dos jovens. Hoje nós vamos encerrar com a lição 13. O título é Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Com certeza vai ser uma bênção, né? E o nosso objetivo aqui é mostrar que Barnabé era um homem de Deus, saber que Barnabé foi usado por Deus, para conscientizar de que Barnabé foi um homem usado por Deus também. Então, saber conscientizar e mostrar, certo? O nosso texto do dia diz: porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 24. A síntese é: Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito para fazer a diferença. Ok? E com certeza vai ser uma benção, ok? Não posso me esquecer de pedir a você que, se não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva em nosso canal, tá? A sua inscrição aí nos ajuda a alavancar o nosso canal. E também não se esqueça de dar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário e dar aquele toquinho aí no sininho para você receber novas notificações de cada vídeo que nós colocarmos, ok? Nós estamos encerrando aí essa lição, mas na próxima semana já estamos com a lição de número 1, né? Para o ano de 2021, tá bom? Janeiro em diante. Vamos lá. Hoje, repetindo aqui o título, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Bem, depois da gente estudar os personagens bíblicos, né? Aqueles que deram bons e maus exemplos, nós estudamos, né? A gente não pode estudar só o bom exemplo nem o mau. Temos que todos dois servem, né? Para nos orientar e ver aonde falharam, aonde se deram bem, né? São exemplos deixados para nós, que nós não podemos deixar de estudar. Então hoje nós vamos estudar sobre Barnabé. A Bíblia apresenta Barnabé como um homem de Deus, né? Cheio de sabedoria, cheio de fé. Está aqui no texto do dia, né? Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor por causa disso, né? Ele conseguia levar muitas pessoas a Deus por causa do seu caráter, por causa da sua vida espiritual. Ok? Então, Barnabé era um homem de Deus, cheio de fé, do Espírito Santo, e ele tinha uma coisa muito boa. Ele era aquela pessoa que gostava de dar oportunidade às outras, né? A gente vê pelo mundo afora aí, infelizmente até em algumas igrejas, as pessoas com ciúme, puxando o tapete dos outros, né? Mas Barnabé era diferente, ele não puxava tapete de ninguém. Ele era uma pessoa que o prazer dele estava aonde? Em ajudar as pessoas a crescer, entendeu? Aonde ele via um novo convertido, alguém desanimado, qualquer coisa, ele ia lá se juntar àquela pessoa para animar ela. Por isso que ele era o filho da consolação, ele consolava as pessoas. Isso é um dom do Espírito Santo, certo? Ele ajudava as pessoas a servir a Deus com seus talentos. Isso aqui é uma benção. Que Deus levante muitos Barnabé na igreja, né? Número 1 aqui, Barnabé, homem de Deus, um levita. Atos 4,36 mostra que ele era um levita. Barnabé era da tribo de Levi. Essa tribo de Levi foi a tribo que Deus escolheu para servir a Deus no tabernáculo. Alguém para servir no tabernáculo, ali no Velho Testamento e no templo, né? Ele tinha que ser da tribo de Levi. Da onde vinham os sumos sacerdotes, né? Vinha ali os levitas, que é porteiro, tesoureiro, e todos aqueles que trabalhavam, né? Cantores que trabalhavam ali no tabernáculo tinham que ser da tribo de Levi, ok? E Barnabé era da tribo de Levi.
Bem, número 2 aqui, um homem generoso, Atos 4:37. Na igreja primitiva, né, no início, quando vinha a necessidade, existia assim aquele costume, né, das pessoas vender a sua propriedade e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, certo? Então, isso aí tudo de acordo, ninguém era obrigado a fazer isso. Isso aí era uma coisa que nascia no coração das pessoas de pleno acordo, espontaneamente, né? Talvez um fazendo incentivava o outro a fazer, mas era coisa espontânea, não era nada obrigado, nem doutrina, né? Nem doutrina. Então Barnabé também, ele vendeu uma propriedade e trouxe o valor integral e colocou como os demais aos pés dos apóstolos, né? Isso aí, né, essa oferta era muito importante por causa da pobreza que existia. Muita gente, quando aceitava Jesus, eles perdiam o que tinham. As suas casas eram espoliadas, eles perdiam emprego, perdiam muita coisa e ficavam dependentes, pobres, sem nada. Então eles precisavam da ajuda da igreja, né? Porque era assim, naquele tempo ali, a Bíblia diz que muitos, né, que acreditavam em Jesus, está lá, acho que é no capítulo 7, que muitos creram em Jesus, em João, não sei se é 7 ou 8, creram em Jesus, mas não o confessavam. Por quê? Porque eles tinham medo de perder o quê? A mordomia deles, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Então isso aí acontece. Então eles perdiam e ficavam sem nada. Então a igreja primitiva permitia que as pessoas vendessem as suas propriedades com essa finalidade, certo? Mas não era uma coisa obrigatória, não tem nenhuma imposição nisso. Isso aí vinha de livre e espontânea vontade, certo? Então a igreja primitiva permitia vender a propriedade para ajudar os necessitados. O caso de Ananias e Safira, né, que também tiveram a mesma intenção, demonstra que nem todo mundo fazia com boa intenção, né? Ananias e Safira, eles trataram lá, venderam por um preço, apresentaram outro, quer dizer, a intenção deles era outra, a outra bem diferente da de Barnabé e dos outros irmãos que faziam a mesma coisa. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo o que o outro está fazendo, mas a intenção do coração é completamente diferente. O caso de Ananias e Safira, certo? Eles protestaram, a Bíblia diz que eles não mentiram aos homens, mas a Deus. Então eles queriam testar mesmo se Deus estava naquela igreja. E Deus mostrou que estava, né? Isso aí é que a gente tem que tomar muito cuidado para quando a intenção do nosso coração equivale para Deus. Deus não deixou passar em branco, né, aquele fingimento de Ananias e Safira. Então a oferta não era para ajudar, né? A oferta não era para aparecer, a oferta era um ato de amor. É isso aí. E Barnabé, na sua generosidade, ele abençoou a igreja primitiva, ajudando os necessitados com a propriedade que ele vendeu. Ele fez de coração. Número 3, um homem que confiava, estamos falando de Barnabé, amigo de Paulo. Um homem que confiava no poder divino da transformação. Capítulo 9, versículo 27. O que vem a ser isso? Ele cria no poder de Deus para transformar. Devido à situação de Saulo, né, antes de se converter, não ser bem visto na igreja. Por que Paulo, quando se converteu, as pessoas não acreditavam na conversão dele? A verdade é essa. Quando Jesus falou para Ananias, tem uma pessoa orando ali e tal, você vai lá orar por ele. Ananias, pronto, Senhor. Mas quando Jesus falou, é Saulo, ele falou, epa, isso aí não, Senhor. Tu não sabe o mal que esse homem vem feito nas igrejas aí? Inclusive ele está aqui em Damasco com cartas para prender e matar os cristãos. Entendeu? Então esse pensamento de Ananias era generalizado. Todas as pessoas tinham essa ideia de Paulo, porque realmente ele perseguiu, massacrou mesmo a igreja, né? Durante o período que ele não era cristão ainda, antes dele encontrar Jesus. Então ele até andava a pensar que ele estava fazendo bem, ele considerava o cristianismo uma seita.
E foi preciso Jesus pessoalmente aparecer diante dele para abrir o entendimento dele, converter ele para que ele viesse entender realmente quem era a igreja. Então, durante esse período, a igreja não olhava ele com bons olhos. Na verdade, olhava ele com desconfiança. A verdade é essa. A igreja desconfiava do apóstolo Paulo. Então, por causa disso, né, ele ficava numa situação desconfortável. Ele já estava convertido, né? Ele já estava até pregando o evangelho. As pessoas meio com medo, mas ele já estava pregando o evangelho. Então ele não tinha mais espaço entre os judeus. Por quê? Porque ele já era cristão. Mas também não tinha espaço entre os crentes, porque as pessoas ainda desconfiavam dele. Então ele ficou numa situação desconfortável, uma situação bastante desconfortável, né? Aí o que Barnabé fez? Aí que entra o que? Barnabé. Então Barnabé vai lá onde está Paulo, né? E trouxe Paulo aos apóstolos e apresentou ele, né? Barnabé era uma pessoa bem quista, bem conhecida, né, na igreja, pela pessoa que ele é, um homem de fé, cheio do Espírito Santo, de fé, né, e um homem de bem. Então ele era bem quisto na igreja, então a palavra dele tinha peso. Então quando ele foi lá e trouxe Paulo e apresentou a igreja primitiva e explicou à igreja, aos apóstolos, como foi que Paulo se converteu, aí aplacou a ira do povo lá, o povo passou a entender. Então ele era dessa natureza, entendeu? Ele era assim, agia dessa maneira, ele queria unir o útil ao agradável, ele não tinha esse problema de que alguém vai tomar o lugar dele e que aquele ali vai prevalecer mais do que eu. Ele não queria nem saber. Ele queria era ajudar as pessoas, e nós vamos ver mais isso mais para frente um pouquinho, certo? Então ele narrou a conversão, e Barnabé tinha o dom e esse interesse de ver as pessoas bem. Ele queria ver Paulo bem com a igreja e conseguiu, né? Número 2 aqui, Barnabé é um homem usado por Deus. Ele viu a graça de Deus, entendeu? A igreja de Antioquia, agora vamos para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja que havia nascido e crescido num tempo de muita perseguição. Muita perseguição. É assim que Deus faz. Às vezes na bonança, a igreja não cresce tanto, mas às vezes na perseguição ela cresce muito. Porque o apóstolo Paulo depois escreveu, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Deus não tem esse problema. Para fazer uma igreja crescer, ele não precisa de estar tudo bem, não. Deus não precisa disso. O homem precisa, mas Deus não. Quanto pior, melhor para Deus, no sentido de fazer crescer, germinar as novas criaturas em Cristo Jesus, certo? Porque a obra é de Deus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento, certo? Então, a Antioquia cresceu debaixo de uma perseguição. Era uma igreja mista. Ela tinha judeu, grego, né? Ela tinha os gentios, então tinha uma misturada de gente ali, certo? Ela foi fundada por aqueles que foram dispersos, entendeu? Aqueles que foram dispersos, perseguidos, em vez de sair murmurando, reclamando, a Bíblia diz que eles saíram fazendo a obra de Deus. Aonde chegava, pregava o Evangelho. No caso de Filipe, que foi disperso também, ele chegou em Samaria, fez um avivamento ali, Deus usou ele pra caramba, né? Então a igreja de Antioquia era uma igreja mista, ali das terras de Israel, fora das terras de Israel. Ela estava fora das terras de Israel, Antioquia, né? Então ela realmente era uma igreja que confessava o nome de Jesus. Não foi fundada por nenhum líder, foram pelos que foram dispersos, certo? Deus usa quem Ele quer. Isso aí não há monopólio de líder para fundar a igreja nesse sentido aqui, certo? Eles podem ir lá corroborar como depois foram os apóstolos, e enviou Barnabé para isso. Então Barnabé, ao ser enviado para lá, né, por ser uma igreja assim, mais liberal, uma igreja mista, Pedro não foi. Pedro, os apóstolos mandaram, foi Barnabé, que era um cara mais liberal, entendeu? Ele fazia as duas vias, ele se dava tão bem com os judeus como com os gentios, certo? Então ele chegou lá nessa igreja, ele olhou, primeira coisa que ele viu na igreja de Antioquia, a graça de Deus, certo?
Ele viu povos diferentes, raças diferentes, adorando um único Deus. Entendeu? Os judeus não aceitavam isso ainda, já estavam meia pedra, meio tijolo, né? Mas ele, Barnabé, viu aqui pessoas diferentes, raça diferente, pensamento diferente, mas o Deus era um só. E eles estavam, Barnabé disse, chegou lá, viu a graça de Deus. É isso que é necessário nas igrejas. Entendeu? É a manifestação da graça de Deus. Número 2, um homem cheio do Espírito Santo de fé. Bem, como Barnabé era um levita, né? Ele era ligado à tradição judaica, mas só que ao culto, né? Mas ele não era preso a isso. Ele entendeu, né, a mudança que Jesus trouxe com a nova aliança. Então Barnabé era um levita ligado à tradição mais judaica, né, do culto. Ele poderia ver algo diferente na igreja de Antioquia. Barnabé não viu o que talvez um judeu do tipo do Pedro e outros, né, preso ao judaísmo, certo? Visse. Ele viu coisas além. Ele viu o quê? O legalismo, a necessidade de uma circuncisão, a necessidade de uma adoração no templo. Não, ele viu ali a graça de Deus. Aquela graça que Paulo escreveu. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Foi isso que Barnabé viu ali na igreja de Antioquia. Entendeu? É isso aí. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, dessa forma, cheio da graça de Deus, ele pôde ver a graça de Deus naquela igreja mista, com judeus gregos, com gregos, com judeu. Ele pôde ver tudo isso, mas viu todo mundo adorando um Deus só. É assim que Jesus queria. É por isso que ele falou, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, a todas as nações. É isso que Deus quer. O Evangelho não tem fronteira. O Evangelho ele não faz acepção de pessoa. O Evangelho não discrimina ninguém. O Evangelho não tem nação preferida. O Evangelho não tem criatura preferida. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o veredito final. Só em Jesus Cristo que nós alcançamos a graça de Deus. Qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Certo? Então a graça de Deus une pessoas, né, que pensam de forma diferente a fim de alcançarem a unidade em Cristo. Só a graça de Deus é que pode unir as pessoas, né, de pessoas que pensam totalmente diferente a fim de alcançar a unidade em Cristo Jesus. Só tem o Cristo. Todos têm que estar unidos em Cristo. Há um corpo. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. Certo? É um corpo só. E só há um fundamento também. Certo? É isso aí que a gente precisa entender. Ok? Então o Barnabé, ele viu isso naquela igreja. Cheio de fé. Ele cria no poder de Deus. Ele viu foi isso. A graça de Deus. Para isso foi suficiente. Talvez se fosse um Pedro lá ia haver tanto defeito, né? Não por maldade, mas porque ele ainda estava preso aqui. Mas depois parece que ele foi, depois de Cornélio para cá, que Deus falou para ele não tornar impuro aquilo que Deus purificou, e ele foi na casa de Cornélio, pregou o Evangelho, Jesus batizou com o Espírito Santo. A partir dali a sua mentalidade foi mudando, né? Deus tem paciência com a gente para tirar algumas regras, algumas tradições da vida da gente. Tem pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas são muito presos a tradições. Eles colocam a tradição acima da Bíblia, entendeu? Colocam a tradição acima da graça, os costumes acima da graça de Deus. Então, às vezes, Deus vai mudando a vida, a mentalidade dessas pessoas através da paciência. Deus tem paciência. Deus vai mudando a gente devagar. Quando a pessoa não quer ser mudada, não muda, mas quem tem boas intenções, Deus vai fazendo a obra na vida dele. E Deus mudou Pedro, né? Muito bem. 3. Foi buscar Saulo, outra coisa importante. Ele já tinha buscado Paulo no início para apresentar os apóstolos, dizendo que realmente ele estava convertido, ele não estava fingindo, né? Ele não era um X9 ali no meio do povo cristão, não. Ele estava convertido mesmo. Então, em Antioquia, né, ali em 11, capítulo 11, versículo 25 e 26,
Barnabé chegou ali naquela igreja, ele viu a graça de Deus e falou: epa, está precisando de uma pessoa para ensinar com a gente aqui. Quem? Saulo. Aí Saulo, ele sai, né, vai em Tarso buscar Saulo. Saulo era da tribo de Benjamim. E Barnabé era da tribo de Levi. Aí ele vai lá em Tarso, lembra de tal, olha só, ele podia deixar, não, quem vai ficar como líder aqui sou eu. Mas ele não tinha esse pensamento. Ele foi lá e buscou Saulo. Aí Saulo veio para a igreja de Antioquia e se tornou um dos mestres ali na igreja de Antioquia, né? Então ele vai lá, traz para a igreja de Antioquia, onde serviram a Deus, né? Junto, onde pela primeira vez os crentes foram chamados cristãos. Se foi por zombaria ou não, a verdade é que o nome cristão significa igual a Cristo, certo? É isso, tá bom? Se eles falaram isso para zombar ou não, a verdade é que é verdade. Nós temos que ser igual a Cristo. Se Cristo é exaltado, nós somos junto com Ele. Se Cristo é debochado, nós somos debochados junto. Mas no final a vitória é nossa. Certo? Bem, final aqui, parte 3. Um homem usado por Deus, obedecendo ao Espírito. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Obedecendo o Espírito. A igreja de Antioquia tinha profetas, olha só, profetas, doutores, né? Está lá no capítulo 13, versículo 1, você pode ler. Um ambiente havia profetas e doutores, mestres, né? Ambiente de revelação divina. Se tinha profeta, mestre, então a manifestação de Deus era presente ali naquela igreja, certo? Podemos dizer que era uma igreja pentecostal, onde tinha profeta, tinha revelação, tinha visão, tinha jejum, né? Tinha oração, eles serviam ao Senhor. Adorar a Deus ali era considerado um serviço, né? Servindo ao Senhor. O Espírito Santo chamou Saulo e Barnabé para a obra de Deus, para a obra missionária, né? Então, existia ali os ministérios de ensino, de profeta, mas aquilo ali não era uma competição. Porque Deus, quando dá os dons ministeriais a nós, não é para competir, é para servir. Quem recebe os dons espirituais não é para se amostrar, para ser considerado superior, entendeu? Para ser considerado melhor, não. Os dons é para você servir a igreja. Se você tem dom de profecia, você tem o dom de discernimento, entendeu? Você tem o dom da palavra, da sabedoria, do conhecimento, seja lá qual for o dom que você tem, dom da fé, esse dom é para você servir a igreja, é para você ser útil à igreja, não é para você se vangloriar que você tem e o outro não tem, porque nem todo mundo, ninguém vai ter todos os dons. Então cada um Deus escolhe, certo? E é para servir a Deus, para servir a igreja, para a glória de Deus, tá? Então esses dons aqui na igreja primitiva não era para competir, mas era para servir, servindo eles ao Senhor. Disse o Espírito: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Outra coisa importante aqui, eles cooperavam entre si para a edificação da igreja. Era uma igreja que jejuava. Hoje o jejum, né, os teólogos liberais já acabaram com o jejum na igreja. Mas para quem segue o que está escrito, né, não bota empecilho, o jejum, Jesus deu um rico ensinamento sobre o jejum. Ah, mas foi para a lei. Quer dizer que a oração também foi para a lei, porque no mesmo lugar que está escrito sobre o jejum, está escrito sobre a oração, né? Então, o jejum é uma coisa que vem sendo tocado por Deus. O jejum, Jesus ensinou muito bem, lá no capítulo 6 de Mateus, como se deve jejuar. Lá você aprende, tá? Então, a igreja que jejuava, o jejum, né, abandonado ou desprezado por muitos, fazia parte da igreja de Antioquia. Era uma igreja missionária, né? E foi nesse ambiente que foram eles separados para a obra missionária. Não teve festa, não teve música, não teve glamour, mas teve oração e jejum. E foi uma das duplas mais bem sucedidas na missão da igreja primitiva, né? Número 2.
milagres e debate. Acompanhados de Marco, a dupla missionária chegaram a Salamina. E lá encontraram um tal de Elimas, o mágico, que queria atrapalhar, né, a pregação do apóstolo Paulo, mas depois ele ficou cego pela ira divina, e aí aquele homem acabou entendendo a vontade de Deus na vida dele. Então, em cada uma dessas situações, Barnabé era guiado pelo Espírito Santo, certo? Participou de todos os eventos da primeira obra missionária, certo? Ele foi levando com ele quem? O Marcos, né? Escreveu o primeiro evangelho, certo? Mas só que quando chegou no meio do caminho, ninguém sabe por que o Marco voltou. E isso não agradou a Paulo. Ele não gostou disso, mas ficou na dele, né? Então, vamos ver aqui uma separação. Por causa dessa volta de Marcos, que no futuro, Paulo e Barnabé se separaram, certo? Vamos ver aqui. Uma separação não programada. Está lá em Atos 15, versículo 36 a 39. Eles estavam planejando a segunda viagem. Saulo falou, vem cá, vamos voltar. Já fizemos a primeira viagem, agora vamos voltar na segunda viagem missionária para visitar os irmãos, visitar as igrejas, saber como é que eles estão. Tudo bem. Só que eles estavam na igreja de Antioquia. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia e quando eles terminavam o seu trabalho, eles voltavam para a igreja de Antioquia para dar satisfação de tudo que eles fizeram, trazer ao programa deles. Aí quando eles saíram de novo para a segunda viagem missionária, eles acabaram se separando. Por quê? Porque Barnabé queria levar Marcos. E Paulo disse, não, eu não vou levar ele não. Ele, na primeira viagem ele voltou, agora acabou a chance, eu não vou mais com ele não. Então eles contenderam ali, discutiram e tal, né? Mas se separaram por causa disso. Barnabé saiu com Marcos, foi para Chipre, e Paulo pegou Silas e seguiu outro destino também, entendeu? Então eles acabaram se separando, tudo por causa de João Marco, que voltou na primeira viagem missionária. O que parecia aqui uma divisão, você vai, dividiu, né? Acabou a dupla missionária, não, surgiu mais outra, certo? Paulo seguiu com Silas e Barnabé seguiu com Marcos, certo? Isso aí é que é bom a gente entender. Então, foi uma duplicação. Paulo foi para a Síria e Cilícia com Silas. Barnabé foi para Chipre com João Marcos, que foi com certeza fortalecido, né, por Barnabé, como foi no princípio com Paulo. Então o mesmo Barnabé que fortaleceu Paulo para que Paulo não desanimasse e continuasse, foi o mesmo que desanimou, que animou também Marcos. Saulo desprezou ele, o apóstolo Paulo não quis saber dele. Não, ele não foi na primeira, agora eu não confio mais nele, acabou e deixou ele para lá. Mas Barnabé deu mais um voto de confiança para Marcos. Olha a diferença dele para Saulo. Saulo foi um homem tremendo, isso aí ninguém vai duvidar. Mas nesse aspecto aqui, Barnabé deu um banho nele, certo? Barnabé, ele sabia ajudar as pessoas a se levantar. Se ele faz igual Paulo, deixa Marco para lá, Marco podia até se enfraquecer mais ainda, mas ele não, tá bom, eu vou contigo, e ajudou Marcos a se fortalecer. Marco ficou uma bênção tão grande que ele escreveu o livro de Marcos. O segundo evangelho, quem escreveu foi ele, olha só, né? Paulo desprezou ele por achar, pela vacilada que ele deu, e não perdoou. E Barnabé deu mais uma chance, e ele escreveu o primeiro evangelho, e depois, anos depois, o que o apóstolo Paulo escreve? Fala com Barnabé, que eu falo com Marco, e ele é útil para o meu ministério. Olha só como é que ele mudou. Mas por quê? Porque ele viu mudança em Marcos. E por que ele viu mudança em Marcos? Porque Barnabé ajudou ele. Barnabé não largou ele. Foi embora para Chipre e levou ele e ajudou. Chipre ajudou. Então você vê que esse homem realmente, ele podia ser chamado de filho da consolação. Porque foi um verdadeiro homem de Deus. Entendeu? Então, João Marcos com certeza foi fortalecido
por Barnabé, como no princípio ele fez com Paulo. Do mesmo jeito que ele agiu com Paulo, ele agiu com eles, e agiu na igreja primitiva, agiu na igreja de Antioquia, e quando ele foi para Chipre, também ele agiu da mesma maneira. Ele queria fortalecer as pessoas fracas, para que essas pessoas fracas no futuro fossem bênção poderosa na mão de Deus. Então, querido, assim a gente sai terminando a nossa última lição do trimestre. Tá? E eu quero só deixar aqui uma palavra aqui de conclusão para você. Barnabé nos traz o exemplo de um homem dedicado a Deus, a sua obra e ao próximo. Tem pessoas que amam muito a obra, mas ao próximo não. Tem outros que amam o próximo, a obra não. Tem que andar os dois juntos. Vamos amar as pessoas e a obra. Andar junto. Era o caso de Barnabé. Ele tinha uma paixão pela obra, mas tinha uma paixão pela vida das pessoas. Ele era aquele que ajudava a fortalecer, né? Sem sua atuação, Paulo não seria trazido a caminho dos santos. E não teríamos o Evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário. Homem de Deus, deixou sua história marcada como um desbravador do Evangelho. Homem de fé, que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões da época, a igreja de Antioquia. Então, que Deus te abençoe, e agora em janeiro nós vamos estar com a nossa aula do primeiro trimestre de 2021. Deus te abençoe, tá? Não esqueça seu like, não esqueça sua inscrição, e um abraço até 2021. Amém?